Alô, Fera, tudo bem? Professor Plínio do Vale, professor de História do Colégio Marista São Luís. Fera, hoje vamos ver uma temática bem interessante, a temática negra. Essa temática sempre cai na prova do Enem. Seja a vinda desse africano para o Brasil, seja a mão de obra africana aqui no Brasil, seja a resistência à escravidão, como também o processo abolicionista que ocorreu aqui no Brasil. Como também, Fera, a inserção desse ex-escravo agora na sociedade brasileira do século XX. Fera, veja bem, será muito comum você encontrar a seguinte expressão em prova. Portugal preferiu a mão de obra africana à mão de obra do índio, porque o índio é preguiçoso, porque o índio não era dado ao trabalho, e Portugal prefere o escravo, por quê? Porque o escravo era mais acostumado ao trabalho compulsório lá na África. Fera, esse tipo de expressão é muito preconceituosa, é errado. Plínio, por que Portugal vai preferir a mão de obra negra à mão de obra do índio? Pelo simples fato, Fera, quando Portugal vende o africano, Portugal lucra e muito com a mão de obra do africano. Por quê? Porque o colono aqui, ele precisa comprar esse africano a Portugal. E por que ele não lucra com a mão de obra do índio? É simples, o índio, o colono encontra na esquina, ele pega na porta de casa. E o outro fator, Fera, é que esse índio está em maior número e esse índio ataca o português, ataca esse colono, como também ele foge para o interior. E aí, você vai ver aqui agora no próximo slide, como é que esse africano chegava ao Brasil? Bom, esse africano chegava aqui ao Brasil através do tumbeiro. Tumbeiro, só que o nome é mais conhecido como navio negreiro. Plínio, por que um tumbeiro? Fera, é simples, porque lembrava um túmulo, lembrava uma tumba, por isso tumbeiro. E aí, Fera, nessa viagem, dependendo de onde o escravo viesse e da época do ano, essa viagem poderia durar de 1 mês até mesmo a 3 meses de viagem. 3 meses trancado aqui nesse tumbeiro. Aproximadamente 50% da carga, 50% dos seres humanos aqui dentro morriam de fome, morriam com doenças, já que aqui dentro tem uma insalubridade muito grande. Por que essa insalubridade? Porque ele convivia com fezes, com urina, com o vômito e com o sangue das mulheres. Então a proliferação de doenças era terrível aí dentro. Claro, quando esse africano chega aqui ao Brasil, esse africano vai trabalhar em várias atividades, seja na lavoura de cana, seja na casa grande, seja em vários aspectos, várias situações que ele pode ser inserido. Claro, esse africano, como ele vai resistir a essa escravidão, ele vai sofrer vários castigos físicos, como você está vendo aqui no slide. E esses castigos, nas zonas rurais, se davam onde? Ou no pau de arara, ou então no tronco, como está ali mais ao final. E na zona urbana, Plínio, esse castigo se ocorria onde? Gente, na zona urbana, esse castigo ele ocorria no pelourinho. Claro, é essencial a liberdade. Todo ser humano ele vai lutar por liberdade. E esse africano, ele lutava contra o processo de escravidão. Ele vai resistir a essa escravidão. Plínio, ele vai resistir como? Das mais variadas formas. Ele pode se matar, ele pode envenenar a comida do senhor, isso é muito raro. Como também, como você vê aqui no slide, ele pode simplesmente fugir para os quilombos. Os quilombos foram as formas mais comuns dele resistir a essa escravidão. Lembre-se, Fera, no quilombo eu não tenho apenas o negro. Eu tenho o negro, eu tenho o índio, eu tenho o mestiço e eu tenho o branco pobre. Com o passar dos anos, aqui no Brasil, a mentalidade em relação à escravidão ela vai mudando. Principalmente em relação à força da Inglaterra. A Inglaterra ela vai querer que o Brasil acabe com a escravidão. Por quê? Porque a Inglaterra ela queria vender produtos para esse mercado brasileiro. Então vai surgir aqui no Brasil um movimento chamado movimento abolicionista. Um dos primeiros foi o movimento Camélias Brancas, onde esse grupo urbano ele vai lutar para acabar com a escravidão aqui no Brasil. Claro, Fera, esse movimento abolicionista ele vai percorrer boa parte da segunda metade do século XIX. E aí, onde será a culminância desse movimento abolicionista? A Lei Áurea. Essa Lei Áurea, ela assinada pela Princesa Isabel, ela vai acabar com a escravidão aqui no Brasil. Bom, após a Lei Áurea, não foi feito nenhum trabalho para inserir esse africano, esse negro, aqui na sociedade do século XX. Nenhum trabalho, nenhum cuidado do governo para que houvesse um emprego digno, para que houvesse leis para proteger esse negro no século XX. Então,
durante o século XX e principalmente nas primeiras décadas do século XX, esse negro ele sofreu muito preconceito. E claro, ele também vai lutar para ter seu espaço, seja nas zonas urbanas, como também nas zonas rurais. Ok, fera? Um abraço e até a próxima. Fique na paz. Tchau, tchau.